Graça e paz a todos, amados irmãos e amadas irmãs, professores e professoras da Escola Bíblica Dominical das nossas igrejas. O projeto Auxílio ao Mestre está começando e hoje estaremos estudando a lição de número 2. O único Deus verdadeiro e a criação. A Bíblia, ela nos apresenta um Deus, o único e verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra e de todas as coisas. E hoje nós estaremos falando sobre Deus e a criação, conforme nós cremos, enquanto cristãos pertencentes à nossa denominação Assembleia de Deus. Vamos lá, meu amado, ao primeiro momento da nossa lição, que é a introdução. Crer ou não em Deus é uma questão de escolha pessoal. Ninguém permanece ateu por muito tempo. A morte e a eternidade lhe mostrarão que estava equivocado. O pior de tudo será descobrir que terá de comparecer perante o Supremo Juiz, e isto sem o advogado de defesa, o qual foi por ele desprezado ao longo da sua existência. Meu amado, nós estaremos estudando hoje sobre a existência de Deus. A Bíblia, ela não é um livro que faz apologia à existência de Deus. A Bíblia é um livro inspirado por Deus, que aponta para o homem o caminho da salvação, o caminho do homem se voltar para Deus. Mas em momento nenhum, a Bíblia ela tem a proposta de defender a ideia de Deus. A Bíblia ela já parte do pressuposto que Deus existe. É uma verdade absoluta para nós cristãos, que Ele existe. Nós não fazemos defesa, na verdade. Nós não estamos aqui para defender a Deus. O nosso Deus, Ele não precisa ser defendido. Mas nós, quando defendemos é a nossa fé. É aquilo que cremos e por que cremos. E eu posso afirmar que ninguém permanece ateu por muito tempo, mas cedo ou mais tarde ele vai mudar de opinião. A morte incumbirá de levá-lo à mudança de opinião, mas infelizmente muitos só mudarão de opinião na eternidade, quando terão que comparecer perante o grande tribunal de Deus e serão julgados pelas suas obras. E a pior parte desta realidade que muitos vivenciarão é que eles terão que comparecer perante o grande juiz sem o advogado de defesa, que é Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e o nosso Salvador. É Ele que nos justifica, é Ele que pleiteia a nossa causa. Meu amado, crer ou não em Deus é uma escolha pessoal. Alguém pode se valer da ciência e, em nome da ciência, dizer que Deus não existe. Crer em Deus ou não tem nada a ver com a ciência. A verdadeira ciência, ela somente confirma aquilo que a Bíblia vem dizendo. Verdade que muitos se valem do discurso científico para negar a existência de Deus. Mas a ciência, ela não tem como objetivo provar ou negar a existência de Deus. Vamos, meu amado, prosseguindo no nosso estudo, no primeiro tópico da nossa lição. O único Deus verdadeiro. O único Deus verdadeiro, porque só existe este Deus. Não existem vários outros deuses.
Não existe várias outras divindades para serem cultuadas, adoradas e reverenciadas. Assim acreditamos e assim vivemos. Vamos lá, meu amado. Primeiro subtópico, o Shema. Deus se apresenta na Bíblia como o único e verdadeiro Deus, o Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Aquele que do pó da terra fez o homem e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Perante ele, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Meu amado, a Bíblia apresenta um único Deus. Nós não vamos ver lá um outro Deus que não seja esse Deus da Bíblia. Há vários outros deuses ali com letra minúscula. Deuses criados pela imaginação humana. Deuses criados a partir de inspiração satânica e demoníaca. Mas a Bíblia apresenta lá no livro de Gênesis, no princípio criou Deus. Não fala que no princípio vários deuses criaram, conforme, por exemplo, na mitologia grega, que crer em vários deuses, várias culturas crer em vários deuses, cada um agindo dentro de uma área. O nosso Deus é Deus no céu, Deus na terra, Deus debaixo da terra. Ele é Senhor e soberano sobre todas as coisas. E perante Ele, um dia, todo joelho se dobrará, tanto aqueles que creram em Deus, como aqueles que não creram, e confessarão que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Meu amado, eu estarei naquele dia. Eu não preciso esperar aquele dia para dobrar os meus joelhos. Você, meu amado irmão, professora da escola bíblica dominical, naquele dia nós não precisaremos dobrar o nosso joelho diante dele. Sabe por quê? Porque naquele dia nós seremos a noiva do Cordeiro, aleluia. É porque aqui em vida nós já dobramos os nossos joelhos clamando, nós já dobramos os nossos joelhos nos humilhando, nós dobramos os nossos joelhos reconhecendo o senhorio e a soberania desse Deus vivo, deste Deus Criador, deste único e verdadeiro Deus. Vamos, amado, ao nosso subtópico desta nossa lição. Nem mesmo os anjos que habitam com Deus têm uma dimensão exata da sua grandeza e poder. Lúcifer acreditou em dado momento que poderia ser semelhante a ele e tomar-lhe o trono. Mal sabia o quanto estava equivocado, não somente ele, mas também uma terça parte dos anjos. Meu amado, esse Deus ele é tão tremendo, ele é tão grandioso, tão magnífico, que a Bíblia não consegue descrever nas suas páginas a grandeza deste Deus. Deus ele é tão grande que nem os anjos que habitam com ele têm uma dimensão exata do seu tamanho, do seu poder, da sua glória, do que ele pode. Haja vista que Lúcifer habitava com Deus. Foi o mais excelente dos seres criados por Deus, dentre todos os anjos. Mas em dado momento ele achou que podia tomar o lugar de Deus. Ele arquitetou um plano. Ele levou uma terça parte dos anjos a acreditar que eles poderiam tomar o lugar de Deus, reger o céu, estabelecer a ordem e também deter o poder. Mas eles não sabiam a dimensão, o tamanho e a grandeza de Deus. Porque, meu irmão, pense comigo, se Lúcifer, ou hoje Satanás, ele soubesse de antemão quem era Deus, a seu poder,
a sua glória, a sua grandeza, talvez ele jamais teria feito aquele levante que ele fez. Não somente ele não sabia quem era Deus, como também uma terça parte dos anjos. E eu posso afirmar, sem medo de errar, sem querer pregar nenhuma heresia, nem os anjos, Miguel, Gabriel, que habitam com Deus, têm uma dimensão exata, plena, do tamanho e da grandeza desse Deus. Esse Deus, ele é grande demais para caber dentro do meu entendimento, para compreender toda a sua grandeza, toda a sua glória. Mas ele é amoroso demais para caber e morar no meu coração. Meu amado, que Deus abençoe a todos e vamos lá, prosseguindo no nosso segundo subtópico dentro deste primeiro vídeo, o monoteísmo. Monoteísmo fala na crença em um único Deus. O verdadeiro Deus criou o homem do pó da terra. Este, por sua vez, enganado pelo diabo, se rebelou contra o Criador e fez para si imagens de supostos deuses, feito segundo sua própria imaginação e conforme seus interesses. Por trás de cada deus há o espírito do engano, o qual desvia a adoração ao Deus verdadeiro e a direciona a demônios. Meu amado, o monoteísmo apregoa a existência de um único Deus. O cristianismo e o judaísmo estão entre as religiões que apregoam um único Deus. Há o islamismo, mas o islamismo, com todo respeito a quem professa esta fé, sem querer ofender a fé de ninguém, o Deus ali apregoado é Alá. É um Deus tribal lá dos tempos do profeta Maomé. E nenhum dos patriarcas bíblicos, seja Abraão, Isaac, Jacó, nenhum dos profetas ou nenhum dos escritores do Novo Testamento faz menção do nome de Deus como Alá. Só existe um Deus, esse Deus criador dos céus e da terra. E ele criou o homem. E este homem que ele criou, ele foi enganado pelo diabo, semelhante ao que o diabo fez lá no céu, que ele convenceu uma terça parte dos anjos. Ele também conseguiu convencer Adão e Eva a se rebelar contra esse Deus criador. De lá, o que nós observamos, que o homem construiu para ser deuses, deuses de barro, deuses de pedra, de ouro, deuses de metal, de vários elementos. Mas ele criou esses deuses segundo a sua imaginação, muitas vezes por inspiração diabólica e demoníaca. Deuses segundo os seus interesses próprios. Por quê? O Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, o Deus de Adão e Eva, é um Deus que estabelece uma conduta, é um Deus que fala de pureza, que fala de santidade. É um Deus que não dá ibope na pregação. É um Deus que não atrai muitas multidões, porque o homem buscou deuses segundo os seus interesses de viver uma vida no pecado, de viver uma vida de orgia, de viver uma vida depravada, uma vida marcada pela injustiça e ser aprovado por esse Deus. Então os homens fizeram para ser deuses. E o que a Bíblia relata, que por cada imagem, cada Deus que foi criado pelo homem, ele está ali por trás um espírito de engano. Aqueles que se prostram, que se curvam diante de um Deus feito de pau, feito de pedra, feito de madeiras, feito de ouro, estão se curvando, na verdade, diante de um espírito de engano, um espírito de idolatria. Estão desviando a adoração que deveria ir para Deus e direcionando esta adoração para demônios. Não sou eu quem afirmo isto, é a Bíblia que me dá esta certeza. E baseada nesta fé, baseada nesta Bíblia, é que nós fazemos tais afirmações, sem querer
ofender a fé das pessoas, mas falando aquilo que está em conformidade com a nossa fé, porque assim cremos e assim vivemos. Cremos no monoteísmo, o único Deus, o Deus que se revelou a Abraão, a Isaac, Jacó e os escritores da Bíblia. Amém, meu amado? Vamos prosseguir no momento de reflexão. Em parte, a razão da rejeição ao Deus da Bíblia se dá em virtude deste ser santo, justo e exigir um código de conduta moral por parte daqueles que desejam com ele se relacionar. Deus não aceita adoração parcial, não acoita pecado e estabeleceu um dia em que julgará a todos, sejam esses crentes ou descrentes. Meu amado, uma das razões do homem rejeitar a ideia de Deus, rejeitar o Deus da Bíblia, o único Deus, se dá por esse Deus se apresentar como um Deus santo, um Deus que estabelece um código de conduta moral, um código de conduta ética, um código de conduta espiritual. Por que a Bíblia fala que esse Deus proibiu que o homem fizesse imagem e escultura daquilo que há no céu ou debaixo das águas? Porque este Deus sabia que se o homem fizesse imagem daquilo que supostamente ele chama Deus, na melhor das intenções de adorar a Deus, este homem seria presa fácil para espíritos de engano, demônios, que se apresentariam como Deus. É por isso que a adoração a Deus, ela se dá no coração. Os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Nós não precisamos de amuletos, nós não precisamos de imagem e escultura. E esse Deus da Bíblia, que é santo, que é verdadeiro, que é justo, ele não aceita suborno, ele não aceita propina, ele não tem os seus queridinhos e favoritos, porque ele estabeleceu um dia em que ele há de julgar tanto os crentes como os descrentes, tanto aqueles que creram em Deus, mas não viveram a verdade por ele estabelecida, como também aqueles que não creram em Deus e viveram como se Deus não existisse, como se Deus já não tivesse marcado um dia, o dia do juízo final, em que todos os homens, grandes e pequenos, terão que comparecer perante o Supremo Juiz e cada um será julgado pelas suas obras. As pessoas têm resistência a aceitar e acreditar neste Deus, porque esse Deus não fala somente do céu, ele fala também do inferno. Ele criou todas as coisas visíveis e invisíveis. Deus criou o céu, mas também criou o inferno, o lago de fogo eterno, preparado para o diabo e todos os seus anjos. Esse Deus é santo, e todo aquele que se chega diante dele precisa adorá-lo de todo o coração, de toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, seja o seu corpo, a sua alma e o seu espírito santo, porque esse Deus, ele é santo. Vamos prosseguir, meu amado, mais um terceiro momento desta lição, subtópico de número 3. O monoteísmo judaico-cristão. O Deus que se fez conhecido a Abraão, Isaac e Jacó é o mesmo Deus adorado pelos cristãos em todos os tempos. Os judeus foram responsáveis por trazer ao mundo a revelação e o conhecimento do Deus verdadeiro. Posteriormente,
O próprio Deus nasceu como judeu, foi educado como judeu e trouxe salvação a todos os povos na pessoa de Jesus Cristo. Meu amado, a nossa fé que nós temos enquanto cristão é uma fé e um pensamento que norteia a nossa sociedade. É o pensamento judaico-cristão. O monoteísmo judaico-cristão fala que nós cristãos adoramos o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Lá em Hebreus a Bíblia afirma que, havendo Deus falado antigamente de diversas formas e de diversas maneiras, aprove a Ele nos falar nesses dias através do seu Filho Jesus Cristo. O Deus que se apresentou a Abraão é o mesmo Deus que nasceu do ventre de Maria, que foi ali colocado pelo Espírito Santo. E nós devemos aos judeus o conhecimento desse Deus verdadeiro, porque se não é os judeus, se não é esse povo que Deus separou e escolheu para ser uma bênção para as nações, certamente eu e você estaríamos adorando falsos deuses, estaríamos adorando imagem de escultura que precisa ser limpa, carregada em procissão, porque tem perna, mas não anda, tem mão, mas não pode estender, tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não falam, tem ouvido, mas não ouvem. Esse Deus precisa ser carregado, precisa ser limpo pelas mãos do homem. Mas o Deus que nós estamos pregando, o Deus que nós estamos ensinando, é o Deus que nos purifica de todo pecado. É o Deus que nasceu como judeu, foi educado como judeu, dentro do propósito dele estabelecido. E através do seu Filho Jesus Cristo, levou a salvação para todos os povos, todas as tribos e todas as línguas. Meu amado, esse é o Deus judaico-cristão. O monoteísmo fala de um único Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Quero fazer uma breve reflexão para encerrarmos este nosso primeiro vídeo. Mesmo sendo os judeus conhecedores do Deus verdadeiro, isso não os impediu de irem para o cativeiro babilônico e posteriormente ser subjugado por outros povos. Alguém pode até crer em Deus, conhecê-lo e ter experiências com ele, mas nada disso terá valor, pois se as suas obras forem más, este terá o mesmo destino final, reservado ao diabo e os seus anjos, o lago de fogo. Meu amado, o povo judeu é o povo que Deus escolheu para, através do povo judeu, trazer o conhecimento de Deus, a revelação de Deus, a palavra de Deus e abençoar todas as famílias da terra. Mas mesmo eles, conhecedores de Deus, isso não impediu que eles fossem para o cativeiro. O que eu entendo com isso? Deus não tratou Israel de forma de abonar o seu pecado. Deus tratou severamente. Israel foi para o cativeiro, 70 anos no cativeiro. Depois Israel foi subjugado, dominado pelo Império Medo-Persa. Depois ele ficou sobre o Império grego e depois sobre o Império Romano. E ele só vai voltar o esplendor da glória que Israel tinha somente durante o milênio. Porque até então Israel ele não ocupa mais a posição que ele ocupava antes. Então vemos que o juízo de Deus e o julgamento de Deus sobre os judeus foi severo. Deus tratou a idolatria de Israel lá no cativeiro babilônico. Israel nunca mais entrou pelo caminho da idolatria, de adorar outros deuses, os falsos deuses. Adora somente o Deus verdadeiro. O que nós entendemos com isso? Que alguém pode ser membro da Assembleia de Deus,
pode ser pastor, presbítero, pode ser batizado com o Espírito Santo, pode ter orado, Deus curado, muita experiência com Deus. Mas se as suas obras forem más, de nada valeu esse conhecimento de Deus. Ele vai ser lançado no lago de fogo eterno, preparado para o diabo e todos os seus anjos. Porque Jesus disse: muitos dirão naquele dia: Senhor, no teu nome nós curamos enfermo, nós expulsamos demônio, no teu nome nós realizamos maravilhas. E Jesus dirá para eles: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Meu irmão, que Deus guarde a minha vida, Deus guarde a sua vida. Eu sempre tenho dito: o meu telhado ele é de vidro. Que Deus tenha misericórdia da minha vida. Que depois eu ter pregado a tanto, eu ter ensinado a tantos, eu não correr o risco de ficar do lado de fora. Eu estou sujeito a passar por isso. Se as minhas obras forem más, em vão será a minha oratória, o meu conhecimento bíblico. Deus exige santidade, Deus exige pureza. Deus estabeleceu um código de conduta moral, um código de conduta familiar, um código de conduta da forma que nós deveremos viver na sociedade, enquanto cidadãos e enquanto cristãos dentro do seio da igreja. E há muitas pessoas que, conhecendo a Deus, vivem uma vida vergonhosa. Como diz o pastor Rodrigo, da Igreja Adventista, o qual eu tenho por ele muito respeito. Ele faz a seguinte afirmação: que o questionamento de um ateu afronta menos a Deus do que a hipocrisia de um religioso. Que Deus abençoe a todos. Encerramos aqui o nosso primeiro vídeo. Eu quero agradecer as inúmeras mensagens, apoio que os irmãos têm colocado aí nas redes sociais, no YouTube. Eu sou grato a Deus pela sua vida, pelos pastores de São Paulo, os irmãos do Pernambuco, os irmãos de Minas Gerais, os irmãos ali de Santa Catarina, todos que têm assistido, que têm compartilhado esse material. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu ministério. Encerramos agora o primeiro vídeo e estaremos produzindo o segundo vídeo com o segundo subtópico e o terceiro subtópico. Meu amado, Deus te abençoe e eu te aguardo no próximo vídeo.